Queridos, vamos ao texto bíblico. Vou começar esta noite lendo o último texto de ontem à noite. O problema de Israel, o problema do povo de Deus nos tempos de Malaquias, não era que tinham abandonado a igreja. Eles nunca abandonaram a igreja. Não era que tinham apostatado. Eles todos os sábados estavam na igreja. Eles cantavam, eles levantavam a mão, eles choravam, eles traziam seus sacrifícios para o altar, eles dizimavam até a menta e o coentro. Ponto e vírgula, eles eram detalhistas no aspecto do comportamento. E, no entanto, eles estavam perdidos. Por quê? Porque cristianismo não é um assunto de formalismo, é um assunto de coração. E por que um assunto de coração? Porque é um relacionamento de amor. Lembra? Ele começa o livro de Malaquias dizendo: eu te amo. E você pergunta: como é que você me ama? Mas ele declara seu amor: eu te amo, você é a coisa mais linda que eu tenho, você é precioso para mim. Meu querido, o dia que você entender que Deus ama você, metade de teus problemas terão desaparecido. E em todos estes anos de ministério, uma das coisas mais difíceis para mim tem sido convencer o ser humano de que Deus o ama. Porque a primeira pergunta é: como pode me amar se eu sou assim? Como pode me amar se eu faço isto? Como pode me amar se ninguém me ama? Pode ser que ninguém ame você. Pode ser também que você mesmo não se ame. Mas para Deus você é precioso. Mas como se eu sou assim? É que você pode ser pedra bruta, mas quando Jesus olha para você, não vê a pedra bruta, vê o diamante que está dentro de você. O diamante que, se você colocar sua vida, pedra bruta, nas mãos de Deus, e deixar que Ele vá lapidando você, Ele vê o diamante que você vai ser. Ele não te vê como o que você é. Então não importa o que você seja. Entregue-se a Jesus, devolva-se a Jesus. Ele tem a capacidade de ver como você vai ser um dia transformado pelo seu amor. Venha Jesus como o filho pródigo, vestindo trapos de imundícia, cheirando a porco, assim sujo, nojento. Venha Jesus. Ele vai abraçar você. Ele vai beijar você. E no seu abraço de amor, Ele vai ir transformando, limpando, purificando. E um dia você vai ser um príncipe no reino de Deus. Mas a primeira coisa que tem que fazer é devolver-se a Ele. Por isso, olha o que diz aqui: de fato eu, o Senhor não mudo. E se eu te falei no capítulo 1 que eu te amo e eu não mudo, é que eu te sigo amando. Apesar do que você vê, apesar do que você tenha feito, eu te sigo amando. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Porque se eu não te amasse, e olha a tua vida, e você sabe do que eu estou falando, disse Deus, você já estaria destruído. Se fosse pelo que você faz, pelo que você não faz, se fosse pelo que você sente, você pensa, que ninguém vê, mas você sabe, você já estaria destruído. Mas acontece que eu não mudo, eu te amo. Porque se não te amasse, você já estaria destruído. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim. Esse é o apelo divino. Filho, volta para mim. Veja,
Vou explicar isto da seguinte maneira. Jesus, quando esteve nesta terra, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Você quer ter vida abundante, vida exuberante, vida? Eu não quero dizer essa vidinha que você às vezes vive, acorda de manhã, que miséria, sempre a mesma rotina, tenho que ir a trabalhar, quando terei dinheiro para não trabalhar? Ou então você acorda de manhã, cheio de problemas, cheio de dívidas, porque outros têm e eu não tenho. Isso não é vida. Eu estou falando de vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Levanta de manhã e abre os braços, e levanta os braços ao Senhor. Obrigado, Senhor, estou vivo, obrigado. Cheio de dívidas, mas estou vivo, Senhor. Isso é vida. Não é porque Jesus não te prometeu nunca uma vida sem problemas. Ele te prometeu vida em meio aos problemas. Ele te prometeu força para passar adiante pisando os problemas. Problemas não são para destruir o cristão. Problemas são para fortalecer o temperamento do cristão. Estou vivo, vida em Cristo. Essa vida você só pode ter em Cristo, querido. Deus quer que você viva sano e feliz, sadio, cheio de vida, de saúde, e te deu 8 conselhos. Meu tema não é saúde, mas bebe bastante água, faz exercício, respira bem, trabalha, descansa. Mas o último conselho é interessante: confia em Deus. Agora eu te digo uma coisa: desses conselhos, os primeiros valem 10, o último vale 90. Porque os primeiros vão te aumentar 4, 5, 10 anos de vida. De que vida? Vida nesta terra miserável. O último vai te preparar para a vida eterna. Dormir à noite em paz com Deus. Senhor, estou em paz. Se à meia-noite me chamas, estou em paz. Se cair, se houver um terremoto, estou em paz. Uma vez eu estava viajando da Espanha para aqui. E de repente o avião caiu num bolsão de ar desses que às vezes tem no espaço. Às vezes dura 2 segundos, 3 segundos e parece um ano, porque o avião se vinha assim, nessas bolsas de ar que tem no espaço. O avião parecia que se acabava. E o que você faz? Você sabe que num acidente aéreo mata mais o pânico do que o próprio acidente. E eu comprovei isso quando eu vinha da Espanha, e o avião vinha para baixo, pois eu me acurruquei e pensei: agora, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. E de repente vejo gente tentando ir lá na porta, a 10.000 metros em cima. Está indo na porta para quê? Confiança em Deus. Sabe o que é viver com confiança em Deus? Tem gente que não consegue dormir de culpa. A culpa bate. Tem gente que não consegue dormir porque me traíram. Então o coração está cheio de rancor, ódio, mágoa, ressentimento. Quando você entrega a vida a Jesus, Ele entra e limpa tudo isso. Aí chega a noite, você respira 3 vezes, tchau, depois de orar, até amanhã. E na manhã seguinte acorda: Senhor, graças, estou vivo. Isso é vida. Agora,
essa vida está aqui em Cristo. Quando você se afastar de Jesus, de quem está se afastando? Se Jesus disse, eu sou a vida, e você se afastar de Jesus, de quem você está se afastando? Da vida. E ao separar-se da vida, você está entrando de maneira natural no território da morte. No território da morte. Não morre, não para de respirar, mas você já está morto. Qualquer coisa que você viver longe de Jesus já não é vida, é morte. Um dia vai deixar de respirar aqui, mas tudo isto é caminho de morte, de desespero, de culpa, de angústia. Caminho de morte. Vida só em Cristo. Que tinha acontecido com o povo de Israel? Nunca deixou a igreja. Aí estava o ritual, os sinos, os choros, vinham à frente. Ontem vimos o texto, choravam aqui na plataforma, derramavam lágrimas. Tudo maravilhoso. Qualquer um que visse o povo de Israel naqueles tempos diria, esse povo consagrado, veja como... E Deus disse, não, o teu coração, este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e eu não quero teu corpo, eu quero teu coração. Então, volta para mim, aí eu vou me voltar para vocês, volta para mim, retorna para mim. Mas aí vem a pergunta tonta do povo. Quando Deus disse, eu amo você, aí o povo pergunta, e por que você diz que nos ama? Onde está a prova de teu amor? Agora Deus disse para eles, voltem para mim. E qual é a pergunta? Por que temos que nos voltar? Se estamos na igreja, se nunca temos ido, por que temos que voltar? Como temos que voltar? E agora vem a resposta divina no seguinte verso. Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9, 10. Vejam a resposta de Deus, quando eles perguntam, por que temos que voltar? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Agora eu te faço uma pergunta. Se Deus está dizendo, eu quero teu coração, eu te amo, eu quero viver um relacionamento de amor contigo, eu quero que você se devolva a mim, eu quero que você se entregue a mim, eu quero que você, que se afastou da vida e por isso está sofrendo, você retorne para a vida, volte para mim. E o povo pergunta, por que temos que nos voltar? Aí Deus mete dinheiro. O que aconteceu? Que tem que ver o dinheiro com voltar-me para Deus? Isto é interessante, querido. Sabe por que Deus menciona o dízimo, hein? Porque o próprio Jesus, quando esteve nesta terra, olhem o que ele disse, porque onde está o teu dinheiro, aí está o quê? Eu não quero teu dinheiro, eu quero teu coração. Mas quando eu digo, eu não quero teu dinheiro, eu quero teu coração, o que você vai fazer? Vai dizer, não, mas eu já te dei meu coração. Meu coração é teu, tanto assim que você vem aqui adiante cantando, oh Senhor, meu coração é teu, eu te amo com todo o coração. Mas a vida para Deus não é palavra bonita nem lágrima. Eu vou fazer-lhes uma pergunta, que teria sido de nós quando estávamos todos perdidos, condenados à morte? Todos perdidos, condenados à morte, porque todos pecamos e o salário do pecado é a morte. Então Deus tivesse tomado um violão lá nos céus, o Senhor Jesus, um violão, e de acompanhamento os anjos para fazer o fundo musical, e Jesus nos tivesse cantado um hino bonito, oh filhinhos,
Eu os amo, vocês são a coisa mais linda que eu tenho, mas vocês pecaram, pois terão que morrer. Mas quero que saibam que eu os amo, e com uma melodia bonita. Fez isso Jesus? Não. O que fez? Deixou a música de lado e veio a este mundo de miséria para morrer a morte de um delinquente, porque isso é amor. Morrer a morte de um delinquente. Por isso Paulo disse: mas Deus prova seu amor para conosco em que Ele derramou seu sangue por nós. Cristo nos provou que nos ama, não com palavra, não com música, não que a palavra seja má, não que a música seja má, mas é que a música não diz a verdade. Essa é a realidade. O que diz, o que prova é a ação. E Jesus não nos cantou um hino bonito, veio e morreu. E agora Ele disse: filho, volta para mim, porque você está sofrendo longe de mim. Volta para mim. E o povo pergunta: como? Você não está sendo fiel no dízimo. Voltar para mim é ser fiel no dízimo, porque onde está teu dinheiro, está teu coração. Eu não estou interessado em teu dinheiro, eu estou interessado no teu coração. Mas a maneira de me provar que teu coração é meu é trazer o dízimo. O dízimo não é teu. Você tem que lembrar isso, que o dízimo não é teu. Deus é dono de tudo que existe. Deus diz assim: meu é o ouro, minha é a prata. Se eu tivesse fome, não o diria para você. Deus é dono do universo. Ele é dono da vida, da saúde, Ele é dono de tudo. Às vezes de manhã você acorda e vê que uma formiguinha pequenina está entrando, querendo entrar na sua xícara. Você agarra o dedo menino. Se Deus quisesse que nós não vivêssemos, Ele não se daria o trabalho de mexer o menino. Bastaria não querer que o sol saia e todos estaríamos mortos. Então, como você se atreve a dizer: meu dinheiro é meu, eu ganhei este dinheiro, é o fruto do meu trabalho, é o fruto do meu esforço, é o fruto do meu sudor? Uma vez me convidaram para falar com um grupo de adolescentes que estavam fumando maconha nas folhas da Bíblia. Dizem que o melhor papel para embrulhar maconha é este papel tipo Bíblia. Só que este papel não se encontra nas livrarias. Então, para esses rapazes, era mais barato comprar uma Bíblia e usavam as folhas da Bíblia para fumar maconha, imaginem. E me mandaram falar com eles. E falei aos rapazes: por que fazem isso? E o líder deles disse: e por quê? Qual é o problema? Falei: olha, tem que ter respeito, essa é a palavra de Deus. Palavra de quem? Palavra de Deus. Que Deus? Deus não existe. Mas filho, como vai dizer que não existe? Você está vivo porque Deus existe. Aí ele me disse: vou te provar que Deus não existe. Se Deus existir, eu lhe dou 30 segundos para que me tire a vida. Tirou o relógio e começou. 1, 5, 10, 25, 30. Não aconteceu nada. Então ele olhou para mim desafiante e disse assim: palavra de quem esse livro? Sabe que eu, em meu coração, olhei para o céu e disse: Senhor, tá bom, não tire a vida, mas pelo menos dá um tapa nesse rapaz, joga ele no chão. Só que eu sou eu e Deus é Deus. Aí está a diferença. Deus é Deus. E te deu liberdade até para dizer: onde está Deus? Me tira a vida. Se é Deus, me tira a vida.
Até para isso te deu liberdade. Mas, querido, você está vivo porque Deus quer. A força que você tem para trabalhar vem de Deus. A oportunidade de emprego vem de Deus. A inteligência vem de Deus. A habilidade vem de Deus. A capacidade vem de Deus. Jamais se atreva a dizer que o dinheiro é teu, é de Deus. Então você jamais vai dar o dízimo, porque para dar algo, isso teria que lhe pertencer. Mas o dízimo não te pertence. Tudo que você tem é de Deus. Ele te pede que você devolva a 10ª parte. E para quê? Para provar que realmente o teu coração é dele. Porque onde está teu dinheiro, aí está teu coração. Você acha que Deus precisa de dinheiro? Deus podia fazer maravilhas, querido. Literalmente Deus pode fazer maravilhas. Eu tive um grande amigo nos Estados Unidos que já faleceu de câncer. Ele dizia, eu não sei por que tanta gente diz que não crê que uma baleia, vamos dizer que seja baleia, a Bíblia diz peixe grande, não? Ele diz assim, eu não sei por que tem gente que não crê que uma baleia engoliu Jonas, o teve 3 dias na sua barriga e depois o arrojou, o jogou fora vivo. Ele dizia, eu não entendo como tem gente que não crê nisso. Porque eu, conhecendo o Deus que tenho, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, ou teve 3 dias na sua barriga e depois o jogou viva, eu, conhecendo meu Deus, acreditaria. Você não se atreva a duvidar do poder de Deus. Deus poderia fazer aparecer templos por todos os lados sem dinheiro. Deus poderia pregar o Evangelho sem dinheiro, sem tecnologia, sem nada. Deus é Deus, soberano, eterno. E por que te pede que você devolva o dízimo? Porque você longe de Deus não tem vida. E a maneira de provar para você mesmo que teu coração é de Deus não é música bonita, é teu dízimo. Porque onde está teu dinheiro, aí está teu coração. Acontece, queridos, que como ser humano, naturalmente amarrado ao dinheiro, inventa qualquer desculpas quando se trata do dízimo. Por exemplo, tem gente que diz assim, não, porque o dízimo não se menciona no Novo Testamento, nenhuma vez. O dízimo é do Velho Testamento. Então, já com a cruz do Calvário, o dízimo acabou. Falando agora para todos vocês, já leram este livrinho. São histórias de pessoas. E aqui está a história de uma pessoa que não devolvia o dízimo, porque pensava que o dízimo não era do Novo Testamento, era do Velho Testamento. E como agora estamos no Novo Testamento, já não é preciso devolver dízimo. E aqui está a história de como essa pessoa chegou a entender que Deus não muda, que Deus é o mesmo. Tem gente que não devolve o dízimo porque raciocina desta maneira. Eu tenho encontrado muita gente no mundo assim, diz assim, por que vou dar meu dízimo? Eu não acredito nos líderes. Os líderes usam mal o dízimo, usam mal o dinheiro. Eu prefiro dar meu dízimo para um ministério independente, porque eu acredito nesta pessoa. E eu tenho em meu ministério encontrado muita gente que chega e me diz, pastor, eu prefiro dar o dinheiro para o Senhor, porque eu sei que o Senhor viaja, que o Senhor prega o Evangelho, aceita este dinheiro. E por que não dá para a igreja? Eu não acredito nos líderes da igreja. Agora eu vou te dizer uma coisa, veja. Qualquer pastor que está aqui e gasta algum dinheiro para qualquer coisa da igreja, tem que apresentar um recibo, uma nota fiscal. Comprou uma caneta, comprou um livro, comprou papelão para fazer isto, comprou a tela, comprou um videoprojetor, nota fiscal.
Viajou, nota fiscal. Usou gasolina, nota fiscal. Teve que dormir num hotel, nota fiscal. Ninguém na igreja, entre os líderes, gasta 1 centavo sem nota fiscal. E cada 3, 4 meses aparece um homem chamado auditor, que chama e diz assim: quero ver as notas. ¿Dónde se gastou esta nota? ¿Por que se gastou esta nota? ¿A que hora se gastou esta nota? ¿Dónde está o produto desta nota? Quero ver. Isso vocês não sabem. Eu passei 40 anos no ministério. Hoje, há 10 anos, estou aposentado. A mim ninguém me audita. Mas aos pastores, e quando eu estava na obra, o auditor estava aí. E ai do pastor que não pode provar que esta nota foi bem gasta. Ai dele. Agora vem um irmão e diz assim: eu não acredito nos líderes. Eu quero lhe dar meu dinheiro para que use no seu ministério. Só que a mim ninguém me audita. A mim ninguém me revisa a nota. Quer me dar o dinheiro a mim. E aos líderes que sim têm que provar o gasto de qualquer centavo, não confia neles. E em mim, que não dou conta a ninguém, confia. E aí aparecem pessoas expertas. Aparece ministério particular tal, ministério particular tal, ministério independente tal, ministério independente qual. E todos pedindo dinheiro da igreja. E quem audita eles? Ninguém. E os irmãos dão o dinheiro. E a igreja? Não. Por quê? Porque não acreditam nos livros. Tem lógica, tem sentido. E a ordem da Bíblia é: trazei os dízimos à casa do tesouro. Que coisa é casa de tesouro? É o controle central da igreja. Querido, neste livro há histórias extraordinárias de pessoas que com lágrimas confessaram sua dor, e quando começaram a ser fiéis a Deus, tudo mudou na sua vida. Agora, eu não te vou falar de uma troca de favores. Você dá a Deus, Deus vai te devolver 1000. Não vou falar disso. Porque pode você ser fiel a Deus e Deus não devolver-te 1000. Mas você não dá a Deus para receber mais dele, porque isso é egoísmo. E nenhum egoísta entrará no reino dos céus. Você devolve o dízimo a Deus, não porque vai receber mais dele. Você devolve a Deus porque Ele é Deus. Porque você reconhece a soberania de Deus em sua vida. Porque você ama Ele. E porque teu coração é dele. E porque onde está teu tesouro, está teu coração. E quando você devolve o dízimo, está devolvendo o seu coração a Ele. É por isso, não porque Deus vai te dar favores. Porém, Deus tem prometido uma coisa. Deus disse: prova-me, provai-me, provai-me. Trazei o dízimo e provai-me. Eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre você bênção, não até que abunde, mas bênção até que sobreabunde. Bênçãos e bênçãos e bênçãos. E essas bênçãos não é necessariamente dinheiro. Essa bênção é saúde. Essa bênção pode ser o filho realizado na vida, teu lar unido, harmonioso. Essa bênção pode ser a paz que você tem para dormir tranquilo. A mim Deus não me dá bênçãos de dinheiro, mas aqui estou eu, 10 anos aposentado, pregando o evangelho com poder, viajando de um país para outro. Quer dar-me dinheiro? Que me dê. Mas eu não entrego minha vida a Deus, eu não devolvo meu dízimo a Deus por causa das bênçãos materiais. Fome não passo. Fome não passo. Mas tenho paz. E quando chega a noite, durmo. E aqui estou. Não estou enfermo. Aqui estou. Lutando como qualquer aspirante ao ministério com 22 anos.
talvez trabalhando muito mais que qualquer pastor da Ativa. E outra coisa, eu já não recebo salário. Você percebe? O que bênção! Eu trabalho por amor, não porque a final de mês alguém vai me pagar um salário. Está errado receber salário? Não, é bíblico. Aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho, isso é bíblico. Mas o que quero provar para vocês é que a bênção que Deus promete não é necessariamente dinheiro, embora Davi disse, nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão, nunca. Se você for fiel a Deus, Ele jamais vai passar necessidade. Eu te digo isso com certeza. Jamais. Porque Deus é Deus e não muda. Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu há 9 meses que não devolvo meu dízimo a Deus. O que faço agora? Então vou responder uma pergunta que existe por aí para muitos. O que faço se eu não estiver sendo fiel na devolução dos dízimos a Deus? Se você não devolveu os dízimos a Deus porque você não tinha conhecimento disto, você vai começar a ser fiel a Deus a partir de hoje. Agora, se você já conhecia que o dízimo não te pertence, é de Deus, mas você não devolveu por qualquer outro motivo, vai ter que devolver a Deus o que você está devendo a Deus, desde o momento que você recebeu a luz. E como farei isso? Faz um trato com Deus. Essa pergunta lhe fizeram à serva do Senhor quando estava viva. E olha o que ela respondeu. Ao ser apresentado o pecado de roubar a Deus, recebeu o povo mais clara visão de seu dever e privilégio nessa questão. Disse um irmão que durante 2 anos não devolvera o dízimo e estava em desespero, mas ao confessar seu pecado começou a criar ânimo. Que farei? Perguntou ele. Aí vem a resposta dela. O irmão, quando teve consciência de que tinha sido desonesto com Deus, de que tinha se apoderado da vida que era de Deus e agora decidiu ser fiel, e perguntou, e agora que farei? Porque há 2 anos que não estou sendo fiel. A serva do Senhor responde, disse-lhe eu, dê um vale ao tesoureiro da igreja, isso resolverá o assunto. Faça planos. Senhor, vou te devolver R$50 por mês, vou te devolver R$100 até colocar minhas contas contigo em dia. Mas seja fiel a Deus. Volto a repetir, Deus não está interessado em teu dinheiro. Está interessado em teu coração. Pastor, e as ofertas? As ofertas já são outra coisa. Eu vou te explicar, vou te contar uma história para que você entenda. Meu pai trabalhava nas minas e vinha nos visitar cada 15 dias. E vinha trazendo salário. Esse dia era feliz para nós, porque esse dia que chegava, sabia que nos ia tirar lá na rua, para comer no restaurante, comprar sorvete, enfim, porque havia dinheiro, né? O pai chegava trazendo o seu salário. Então, de manhã, domingo de manhã, acordávamos, porque ele viajava sábado à noite, chegava de madrugada em casa, e quando acordávamos domingo, queríamos saber se ele tinha chegado. Entrávamos no quarto, aí estava ele. E um dia entramos no quarto, abraçamos ele. E seguro que ele estava com sede e disse para meu irmão mais velho, por favor, me traz um copo de água. E o menino foi lá trazer água. E demorou. Meu pai começou a ficar impaciente e me disse a mim, vê aí, o que está fazendo? Está demorando tanto só para me trazer um copo de água. E naquele momento, quando estou saindo, meu irmão aparece trazendo um copo de suco de laranja. E meu pai disse, filho, mas eu só te pedi um copo de água. E ele disse, pai, e você só me pediu um copo de água. E eu estou te trazendo aqui o copo de água, mas demorei porque eu estava preparando também o copo de suco de laranja. Este é meu dever, mas isto é a expressão de meu amor.
Eu te preparei o suco de laranja porque eu estou feliz, porque eu te amo. Agora você vê a diferença? O copo de água é o dízimo. O suco de laranja é a oferta. É a expressão de teu amor. Deus te deu uma bênção especial, você dá uma oferenda de amor para Ele. Ele não te pediu isso, te pediu o copo de água, o dízimo. Mas você expressa seu amor para com Ele. Eu conheço um irmão brasileiro que Deus abençoou muito, deu muito dinheiro. E um dia eu estava no pátio dele, sentado com ele aí, e ele me disse, eu acho que eu já não vou dar mais oferenda a Deus, mais dinheiro. Ele tem dado muito dinheiro para a igreja, para terminar a pregação do Evangelho. Ele me disse um dia, eu acho que já não vou dar mais. E eu fiquei preocupado e olhei para ele e disse, que foi? Alguém lhe fez alguma coisa? Alguém o magoou? Alguém o frustrou ou desapontou? Por que vai parar de dar? Ele disse, Bulhão, o problema é que quanto mais dou a Deus, mais me dá Ele, e eu já não sei o que fazer. Esse é teu Deus. Não tenha medo de ser fiel a Deus, naquilo que Deus, e não tenha medo de ser generoso com Deus. Como eu viajo muito e passo por muitos lugares, aonde eu chego, sempre há um templo construindo. E os irmãos acham que o pastor tem dinheiro. Não sei porquê. Acho que porque sempre estamos de gravata eterno. E estamos de gravata eterno porque quase que nos obrigam a estar assim. Não porque temos dinheiro. Mas os irmãos chegam aí, pastor, uma oferenda para a igreja. O que eles não sabem é que não são eles sozinhos os que me estão pedindo. Que eu chego na outra cidade, vem outro. Chego na outra cidade, vem outro. Recebo um e-mail com pedido. E pois realmente eu não tenho dinheiro para ajudar a todos. Mas um dia chegou um grupo de meninos, assim, crianças. Pastor, estamos construindo o nosso templo, já o templo está quase construído, mas não estão construindo a sala das crianças, e nós outros queremos ter uma sala para as crianças, não temos dinheiro, ajude-nos, pastor. Me tocaram o coração, eu não tinha dinheiro, vivo dando minhas ofertas como todo cristão, porque também quero dar meu coração a Deus. Então em minha cabeça fiz um pacto com Deus. Senhor, eu uso um par de sapatos por ano, em média. Não vou comprar sapatos por 5 anos. Vou ficar com o mesmo par. Vou dar o dinheiro dos 5 pares de sapatos de oferta aqui. Estou com este par de sapatos que me duram há 5 anos. Aqui estão. Não envelhecem. Porque assim é Deus. Assim é Deus. Agora, por favor, não quero que ninguém me dê de presente um par de sapatos. Eu não estou pedindo sapatos. Eu estou contando uma experiência. Deus é Deus. Deus não falha. Nós é que precisamos aprender a caminhar de fé em fé. A crescer, a crescer, a crescer, primeiro em fidelidade, depois em generosidade, crescer, 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 e chegará um momento, querido, quando Cristo voltar a esta terra, o que você vai levar desta terra para os céus? Nada. Então, será melhor que antes de que Cristo volte, já tenhamos nos desvencilhado de tudo nesta terra, já não nos doia ir ao céu deixando no banco 100 mil reais, já vayamos ao céu felizes da vida, porque não estamos deixando nada aqui. Tudo demos para a pregação do Evangelho. Não estou faça isso agora. Mas como vai fazer isso um dia se você não vai crescendo? Crescendo, porque não se cresce. Hoje você mede 1 metro, amanhã 2 metros. Não é assim. É 1 metro, 1,1 metros, 1,2 metros, 1,3 metros, e vai crescendo, e crescendo, e crescendo. Mas não pare de crescer. Devolva-se a Deus, aprenda a viver pela fé, dê a Deus a oportunidade de ser Deus na tua vida.